Olá, de volta, estamos chegando, o programa Ronda da Cidade está no ar. E aí, tudo bem com vocês? Nosso objetivo é entreter e informar a todos aqueles que nos acompanham todos os dias. Deixa eu falar com a minha produção, porque hoje eu vou falar sobre população carcerária, assunto que vai passar aqui pelo programa, e a Operação Mestre Oculto. Produção, tudo bem? Eu tenho notícias sobre a Operação Mestre Oculto, né? Eu não vou chamar nada agora não, mas eu já vou explicar. Hoje nós vamos saber que as prefeituras e a Secretaria de Educação receberam uma lista. Eu vou chamar essa lista de lista negra. Sabe por quê? Porque lá tem nomes de pessoas que conseguiram diplomas de pós-graduação, aliás, de graduação, certificados de pós-graduação, de forma fraudulenta. Tentaram cargo público de forma fraudulenta, portanto, cometeram crimes. Só na cidade de Rio Bananal, quero abraçar todos aí em Rio Bananal, foram pelo menos 900 diplomas. O mais interessante e a notícia nova de hoje, os nomes dessas pessoas, de quem conseguiu esses diplomas, agora está não apenas no Ministério Público, mas foi informado para as secretarias competentes. Hoje o programa fala disso e eu vou falar de um caso quanto mais. De tão quanto mais, eu vou chamá-lo de corriqueiro demais. Mais uma vez, uma cena de roubo, aliás, furto, dentro de um estabelecimento que chamou muita atenção. Eu falei nos últimos dias de um roubo, aliás, foi furto mesmo, que aconteceu na Câmara Municipal de Colatina. Vocês lembram disso? Desta vez, o Ronda vai dar informações de mais um caso registrado, sabe aonde? Num hospital. Gente, quem é que comete um furto dentro de um hospital? E produção, levaram cama também, né? Até isso. É assim que nós começamos o programa de hoje. No rádio ou na TV, fiquem conosco. A notícia chega até você. Recado importante, interaja conosco nas redes sociais, nós temos o nosso WhatsApp, cadê o número dele? Vai aparecer aqui agora, isso aí, 998-30-60-60. Também vá lá nos nossos canais, nós temos canal no YouTube, aí você pode acompanhar todas as abordagens que fazemos aqui e o nosso Facebook. Nós vamos começar falando da Operação Mestre Oculto, que ainda anda dando o que falar. Muita gente tentou cargo público se utilizando de uma forma fraudulenta, tentando passar por cima daquelas pessoas que sentaram no banquinho da faculdade ou do estabelecimento de ensino para conseguir uma vaga. Gente, um absurdo isso. Sabe que muitas pessoas partiram para este lado, mas foram descobertos. O Ministério Público encaminhou para prefeituras e a SEDU a lista de nomes de pessoas que conseguiram esses diplomas, graduação e pós-graduação de forma fraudulenta. Eu tenho essas informações. Põe no ar. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo encaminhou à Secretaria de Estado da Educação, SEDU, e às secretarias municipais de educação uma lista com mais de 4.000 nomes de pessoas que, de algum modo, receberam diploma de graduação, de pós-graduação e de cursos livres de forma irregular em toda a região norte do estado. A lista foi obtida pelo Ministério Público após colaboração premiada envolvendo investigados nas diferentes fases da Operação Mestre Oculto, que tem como objetivo desarticular um esquema criminoso de obtenção de diplomas de curso superior, visando especialmente a nomeação em cargos públicos. Agora, cabe à SEDU e às prefeituras apurarem a situação individual dos nomes que estão listados para esclarecer se o documento utilizado era ou não produto de fraude e ainda buscar junto ao Ministério Público ou à Polícia Civil a responsabilização dos fraudadores. Eles podem responder por crime de falsidade e até por ato de improbidade administrativa. A lista com os nomes não vai ser divulgada. Em janeiro deste ano, o Ministério Público encaminhou a primeira lista, com 915 nomes para a Prefeitura de Rio Bananal, município onde a investigação começou.
Até agora, são 5 fases de investigações em curso que apontam mais de 4.000 diplomas de graduação e certificados de pós-graduação e cursos livres que foram obtidos com fortes suspeitas de fraude. As investigações envolvendo as 2 primeiras fases da Mestre Oculto avançaram e se desdobraram nas operações História, Viúva Negra e Lato Senso, todas deflagradas pelo Ministério Público. Donos de instituições de ensino localizadas no norte do estado foram presos, além de pessoas ligadas ao esquema criminoso de compra e venda de diplomas e certificados. A última prisão ocorreu no dia 11 de abril deste ano, na Operação Lato Senso, realizada em São Mateus. Um professor coordenador de curso de pós-graduação de um instituto de educação daquela cidade foi preso preventivamente. Aí eu fico feliz, sabe por quê? Como jornalista e como cidadão, sabe por quê? Não que eu quero ver a desgraça de ninguém, eu não quero ver a desgraça de ninguém. Mas folga em saber que o Brasil não é casa da mãe Joana, que pode tudo, que os caras podem cometer o crime que quiserem, que não vai dar nada nunca. Tá vendo aí, querido? Não era melhor você pagar direitinho? Vai pro banquinho da faculdade, que é o melhor que está tendo. Não é assim que fica bonito o negócio? Eu tenho meu diploma de graduação e eu fico muito feliz de dizer que eu paguei a minha faculdade. Com muito sacrifício, acabei pagando. Então, é isso aí que tem que acontecer, tem que moralizar. Coloque imagem do Ministério Público lá, gente, coloque imagem para mim, porque essa imagem é muito boa. Essa operação teve origem, é bom dizer, esse foi a última prisão em São Mateus, mas vai passar por outros municípios, não para por aí. A origem disso tudo, da onde que é? Rio Bananal. E mais importante ainda, delação premiada. Seja bem-vinda à delação premiada. Né? Depois da era da delação premiada, muita coisa é possível que a gente fique sabendo. Isso aí, essa lista só foi possível através da delação. Fizeram delação e aí entregaram tudo. Ó, essas pessoas aqui receberam diploma totalmente irregular, de forma irregular, fraudulenta, criminosa. É crime. E essas pessoas podem responder por vários, inclusive de improbidade, hein? Podem responder por improbidade. Pode voltar aqui para mim. Agora, o que é inconcebível é alguém entrar dentro de um hospital e roubar cama e outros objetos. Sabe que isso aconteceu? Pior ainda, aconteceu perto de nós aqui na cidade de Linhares. Onde é que foi, produção? Foi Colatina, né? Então nós vamos trazer essa informação. Para nossa tristeza, é um absurdo, mas aconteceu em Colatina. Caso está nas mãos da polícia, põe no ar. A Polícia Militar foi acionada para verificar denúncia de que um homem de nome Alcidinei Ribeiro da Conceição, de 41 anos, estava guardando objetos furtados dentro de uma residência no bairro São Silvano. Para surpresa dos policiais, tratava-se de 2 camas hospitalares, cabos e outros produtos médicos de alto custo. A PM acionou a direção de um hospital particular de Colatina, que enviou um diretor ao local, que reconheceu imediatamente os cabos como pertencentes à unidade hospitalar, informando que são produtos novos com valor médio de R$ 600. Com relação às camas, ele informou que há necessidade de uma análise melhor para poder afirmar com certeza se são as mesmas que foram furtadas do referido hospital, mas que são idênticas às subtraídas do local. Foi informado ainda que o senhor Alcidinei era funcionário do Hospital Particular São Bernardo e que o mesmo havia sido dispensado do quadro de funcionários há cerca de 4 meses. Diante dos fatos, o suspeito e todo o material foram conduzidos à 10ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Colatina. Não precisa nem dizer que não vale a pena. Não vai pelo caminho do crime não, que as coisas vão muito mal. A tendência é só essa e não vai mudar. Gente, daqui a pouco de volta tem outras informações. Ainda hoje, você tem parente preso? Não pode perder o Ronda de hoje. Eu vou falar sobre a população carcerária, que no Brasil mais de 90% é de homens, sabia disso? 5%, pode passar um pouquinho, 6% talvez, são mulheres. Mas sabe que essa população tem direitos e deveres? Hoje é dia do quadro, né, produção? Direitos e deveres. Daqui a pouco eu vou trazer esse quadro, com informações importantíssimas. O preso, parente seu, que está lá no presídio, está na casa de detenção,
Será que ele tem direitos? Quais são esses direitos? Daqui a pouco nós vamos falar, já já. De volta, segundo bloco do nosso programa, Semana Santa. Amanhã é feriado, eu não vou estar aqui. Alguém aí vai estar aqui da produção? Ninguém? Meu Deus do céu, enfim. Sabe que a venda de peixes aumentou demais? Eu tenho uma matéria de São Mateus, aos nossos amigos de São Mateus. Grande abraço. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Aí, em São Mateus, a venda de peixes, foi lá em cima. Eu tenho essas informações. Põe no ar. O período de quaresma, que começou na quarta-feira de cinzas, estimula até os menos apegados à doutrina a substituírem o consumo da carne vermelha por peixe. A Associação de Pescadores de São Mateus está confiante no aumento das vendas até a próxima sexta-feira. Geralmente, sempre na Semana Santa, a produção, a venda sempre aumenta. A gente está na expectativa de esperar os clientes que estão meio atrasados, mas sempre sem certeza que vão aparecer. E a gente está aqui preparado para atender eles. A gente está buscando uma produção que é aqui no bairro Jambeiro, né? Um peixe da nossa qualidade, do nosso rio, um peixe que nós estamos acostumados a estar trabalhando, que é o mesmo como se fosse o nosso que nós estamos criando aqui. Então a gente quer dar para os clientes uma coisa de qualidade, um produto de qualidade, tá? Um peixe de melhor qualidade. O peixe não está grande, mas é um peixe de qualidade com que a gente está dando de garantia para os clientes. Mas na hora de decidir o peixe ideal para o almoço da Sexta-feira da Paixão, não basta apenas ser de boa qualidade. O preço também influencia na hora da compra. O peixe mais barato que nós temos hoje na nossa região é a tilápia, que nós aqui estamos trabalhando com valor de R$10 a viscerada, R$12 a postinha e R$30 o filé. Então eu acho que hoje ninguém se encontra um peixe mais barato do que esse que nós estamos vendendo por aqui não, tá? O bacalhau é uma tradição que foi trazida pelos portugueses para ser consumido na Semana Santa, mas ele pode ser trocado por qualquer outro peixe. A moqueca de judeu é uma das iguarias de maior tradição no município, um peixe pequeno de água doce, muito apreciado pelos mateenses. O judeu é um peixe tradicional aqui em São Mateus, então, principalmente as pessoas mais velhas, tem esse peixe como um peixe especial para eles. Quais são os peixes hoje que são mais procurados aqui na peixaria, principalmente agora na Semana Santa? Procurado aqui é o judeu em primeiro lugar, depois vem o robalo, entendeu? A canguá, entendeu? Que dá mais no inverno, mas sempre a gente tem aqui também. Carapeba e outros peixes mais. Neste período, é comum consumir peixe no lugar da carne vermelha. E se tem uma receita que não pode faltar na mesa do capixaba, é a moqueca. O tempero traz um sabor que faz toda a diferença. A moqueca capixaba ganhou fama pelo mundo inteiro. E na Semana Santa é um dos pratos mais procurados nos restaurantes. Pois é, gente, olha, delícia, hein? Importante demais o incremento nessa venda tão importante que é a venda do peixe. Agora eu quero lembrar o palmito. Aqui na cidade de Linhares, a prefeitura definiu 4 pontos para a venda do palmito. E já tem muita gente aproveitando. Antes do feriado, garanta o seu. Deixa eu falar agora do cadastro positivo. Produção, nós temos uma matéria aí que fala sobre o cadastro positivo aprovada pelo governo federal, não é? Então, nós vamos trazer detalhes agora. Atenção, senhores consumidores, todos nós somos. É importante demais você ter um bom cadastro positivo, como diz na origem. Toda a sua vida de compras que você faz, toda a sua movimentação financeira em termos de compras feitas no comércio, enfim, agora tem dados reservados para local específico, onde os donos de lojas vão ter acesso a esses cadastros. Eu tenho essas informações para você entender melhor. Põe no ar. A medida já existe desde 2011. A novidade da lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro é que os consumidores serão incluídos automaticamente no banco de dados, que reúne informações do histórico de pagamentos. O cadastro positivo vai beneficiar os bons pagadores. Hoje, 6 milhões de pessoas estão incluídas no banco de dados. Com a alteração, esse número subirá para mais de 130 milhões até a metade do ano. O governo federal acredita que esse aumento pode impulsionar o mercado de crédito.
O Ministério da Economia estima que com cadastro positivo sejam investidos na economia brasileira cerca de R$1 trilhão. Pouco mais da metade desse valor só nas pequenas e médias empresas. E esse setor poderá ser um dos mais beneficiados com a medida. De imediato, o governo estima que 20 milhões de pessoas já vão melhorar as suas condições de acessar o crédito. Então, facilitando esse acesso, a economia tende a melhorar, o consumo tende a aumentar, os empreendedores passam a ter melhor acesso para financiar seus projetos. Então, a expectativa é muito boa, que o Brasil saia de uma relação crédito-PIB de 47% para mais de 60%. Quando o risco de inadimplência é baixo, as instituições financeiras podem cobrar juros menores dos consumidores. Acreditamos que isso sim vai ampliar a oferta de crédito, vai permitir maior acesso à oferta de crédito e, em muitos casos, até precificar melhor a taxa de juros, né? Porque é uma outra frente que esse cadastro positivo vai trazer. A teoria do projeto parece ser muito bonita. Agora vamos aguardar para ver os resultados. Gente, daqui a pouco de volta. Atenção você que tem parente fazendo parte dessa população carcerária. Nós vamos falar sobre direitos e deveres do preso. Daqui a pouco no Ronda. Gente, eu vou entrevistar uma nova advogada, pelo menos nova para mim, eu estou conhecendo agora. E é a primeira vez que ela vai dar uma entrevista. Vamos ver como é que vai ser isso. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Paula Lopes? Exato. Muito legal. Prazer estar te recebendo aqui para falar de assunto tão importante e tão fundamental. População carcerária. É importante saber que há direitos e deveres, não é? Sim, certamente. A população precisa compreender isso. Então, gente, nós vamos falar sobre direitos e deveres. Eu tenho aqui uma lista de perguntas que foram mandadas pela população. Produção, eu tenho 5 minutos e nesse tempo eu vou tentar fazer todas. Doutor, o negócio é o seguinte, a população quer saber, todos os presos são iguais? 2 perguntas em uma. Ou existe alguma diferenciação entre eles? Oséias, existe sim. Existem os presos provisórios, que são aqueles que ainda não têm contra si uma sentença condenatória transitada em julgado, e existem os presos definitivos, que já possuem esse tipo de sentença contra si. Não cabe mais nenhum tipo de recurso. Então, aqui na cidade de Linhares nós temos o presídio e nós temos a casa de detenção. Eu tenho imagem aí disso aí, produção? Se tiver, coloca no ar para mim. Imagem do presídio da casa de detenção, que fica aqui perto do bairro Jardim Laguna. Nessa casa aí, por exemplo, os preços são provisórios, na sua maioria, né? Sim, na PRL. Exatamente, eles são provisórios. O preço provisório vai para aí, onde a gente está mostrando. Ou também os presos do regime semiaberto. Ah, tá. Também vão para aí. Também do regime semiaberto, ok. E aí depois a produção vai mostrar o presídio, que aí já são os presos condenados, né? Sim, os presos condenados em regime fechado. Então, para a gente entender como é que é essa dinâmica da diferença que a doutora Paula Lopes já fez. Agora, a legislação brasileira traz alguns benefícios, caso do indulto, a comutação. Como é que esses benefícios são concedidos? Me diga aí. É até interessante você ter tocado nesse tipo de benefício, que a gente pode lembrar do período pascal, que é o que a gente está vivendo na Semana Santa agora. Né? Agora? Sim. Tem relato na Bíblia da Sexta-feira Santa em que Pilatos queria soltar um preso. Era o costume deles lá. A nossa legislação também prevê isso. Seguir um pouco disso, de cultura judaica, então? Sim. Olha. A gente tem, no caso, o indulto, que é um perdão total da pena. São atos de clemência do Estado. Uhum. E a comutação, que é um perdão parcial dessa pena que o detento está cumprindo. Muito bem, então quer dizer que nós estamos seguindo um pouco, aí nós já estamos mostrando o presídio, né? Sim, a CDRL. Que aí já é o preso condenado. Então, só para o morador entender qual é a diferença de quê, né? Porque às vezes, o meu parente está onde? Ele está ali, mas ele tem direitos. Isso é o mais importante. Gostei de saber dessa história. Essa história de nós seguirmos um pouco, né, de cultura judaica, não essencialmente cultura judaica, mas foi num tempo onde a cultura judaica estava mais evidente, mas isso vem então do Império Romano, né? Pilatos, aquela coisa toda. Mas deixa eu saber de uma outra coisa importante, todos os presos têm direito a esses benefícios? Olha só,
Esses benefícios que os presos têm direito, eles são feitos pedidos ao juiz da execução. E, após ser ouvido um parecer do Ministério Público, o juiz decide se ele concede ou não. No caso do indulto e da comutação, eles são concedidos através de um decreto presidencial, que no nosso ordenamento jurídico, geralmente é concedido no período do Natal, que é o que a gente chama do indulto natalino. Ah, então, na Páscoa não tem? Não, na Páscoa era nos tempos remotos da Bíblia. Sim. No nosso ordenamento jurídico, a gente aperfeiçoou e trouxe para o período do Natal. Do Natal. Mas até recente, a gente tem até um fato histórico. O último presidente, ele não assinou o decreto de 2018. E isso é histórico por quê? Porque desde o fim do regime militar, é a primeira vez que não é assinado um decreto de indulto. Significa dizer que alguns presos, eles não serão alcançados por esse benefício? Sim, sim. Você também havia me perguntado se são todos. Existem alguns critérios que vêm fixados nesse decreto presidencial, que são o tipo do crime, o tempo de cumprimento de pena que Tudo ele isso tem, soma-se. tudo isso soma-se. E a conduta, que é o requisito subjetivo. O preso que tem péssima conduta, esse aí não vai sair. Provavelmente ele não terá vai sair. direito Não adianta, a nenhum benefício não da adianta execução ligar penal. para o advogado, por melhor que ele seja. Não. Muito bem. Olha, infelizmente o tempo passa rápido, você viu, né? Sim. Mas foi uma honra recebê-la aqui. Está aprovada na entrevista. Muito obrigada. Nem ficou nervosa nem nada, interagiu com a comunidade de forma bela, precisa. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo ao Ronda da Cidade. Eu que agradeço o convite. Gente, ó, vamos finalizar. Boa Semana Santa para vocês. Tem muita gente que já vai adquirir o palmito, o peixe, aquela coisa toda, mas saiba lembrar de uma data histórica e tão importante. Eu volto aqui na próxima segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.